Olá, muito boa noite. Está no ar o programa Doc.com desta semana, Jornalismo com Responsabilidade. Nessa edição, vamos receber aqui o secretário municipal de Finanças, Odailton Souza. Vai falar para a gente a respeito da situação, de como está a situação financeira do município de Ponta Grossa nesse momento. Também vai falar para a gente a respeito da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que foi aprovada esta semana na Câmara Municipal, e também a respeito do Profis, o projeto que pretende aí facilitar o pagamento de débitos aí das pessoas que estão em dívida com o município. Também vamos receber o vereador Pietro Arnaud, do PTB, que foi ele que apresentou o requerimento para a instalação da CPI do transporte coletivo na Câmara Municipal, CPI que vai ser instalada na próxima segunda-feira. O requerimento conta com as 23 assinaturas de todos os vereadores, portanto, da Câmara de Ponta Grossa. Tudo isso depois do intervalo, não saia daí. Doc.com, você bem informado. Destaques da semana. Voltamos com o programa Doc.com no bloco dos destaques desta semana aqui em Ponta Grossa, que recebeu uma boa notícia vinda da capital federal de Brasília nesta semana, em que o deputado federal Sandro Alex, do PPS, foi indicado pela bancada do PPS para ser o representante do partido na futura comissão especial que vai analisar aí o projeto de reforma política no país. É uma reforma política que está sendo reivindicada de norte a sul do país através das manifestações que ocorreram recentemente. A maior parte delas, se não todas, reivindicando aí essa reforma no modelo, na forma como são eleitos os nossos representantes aí nas esferas municipal, estadual e federal. Portanto, Ponta Grossa vai sim ter voz nessa comissão especial, que deve ser instalada a partir da próxima semana, a partir da próxima segunda ou terça-feira, na Câmara Federal, e em que os deputados, 13 deputados, um de cada partido que compõe a casa, esse colegiado de 13 deputados vai então trabalhar na elaboração de um projeto que deve ser aí posteriormente avaliado pelo Congresso Nacional, pela Câmara, e depois a tendência é que se faça um referendo, ou seja, o referendo ele vai consultar a população se a população concorda ou não com o projeto aprovado, que é o contrário aí de um plebiscito em que a população se manifesta antes da aprovação do projeto. O deputado Sandro Alex foi indicado pelo PPS devido aí ao seu envolvimento o seu trabalho na comissão especial da reforma eleitoral que estava em curso na Câmara Federal, mas que acabou aí, vai ser toda essa discussão vai ser acoplada, né, vai ser juntada aí nessa comissão que vai avaliar, portanto, a reforma política, a tão requisitada, tão solicitada reforma política no nosso país. A comissão ela só não foi aprovada, só não foi instaurada, constituída nesta semana em virtude de uma pendência que ficou em relação ao PT. O PT havia indicado 2 deputados aí para compor essa comissão, não houve um consenso. Ficou para segunda-feira a bancada do PT se reunir para indicar aí o deputado que vai fazer parte. Então vão começar os trabalhos para a elaboração desse projeto na Câmara Municipal. Esperamos aí que o deputado de Ponta Grossa, o deputado Sandro Alex, possa contribuir com essa discussão. Ele que já defendeu aí o fim da reeleição para os cargos do Executivo, aí com a extensão do mandato de 4 para 5 anos, mas daí somente um mandato, e esse mandato de 5 anos é uma das ideias defendidas pelo Marcelo, pelo Sandro, irmão do prefeito Marcelo Rangel, aqui de Ponta Grossa. E por falar no prefeito Marcelo Rangel, nessa
elencando já com outro assunto, nessa semana houve aí uma conversa entre a Prefeitura Municipal e a VCG, a concessionária do transporte coletivo, no sentido de tornar público aí os números da planilha de transporte, da planilha de custos que norteia o valor da tarifa aqui em Ponta Grossa. Há um trabalho no sentido de se manter congelada aí o preço da tarifa aqui em Ponta Grossa. Algumas pessoas defendem que poderia reduzir. Alguns estudos aí, alguns números que foram divulgados apontam até para um possível reajuste de 5 centavos. Outros dizem que esse valor pode reduzir 5 centavos. Mas vai vir a público aí nos próximos dias, inclusive no site da Prefeitura, esses números e toda essa avaliação que se faz a respeito do custo da planilha de transporte coletivo aqui em Ponta Grossa, um assunto que deve ser amplamente discutido na Câmara Municipal, tendo em vista que o requerimento para a instalação da CPI foi protocolado nesta semana na Câmara Municipal. O vereador Pietro Arnaud, do PTB, que foi coletar as 23 assinaturas dos vereadores, estará no programa de hoje, aqui no segundo bloco, para falar a respeito do que a comissão se propõe a investigar. Mas, enfim, é um assunto que vai render muita discussão ainda na Câmara, envolvendo o Executivo também. Ainda em relação à Câmara Municipal, outros dois destaques, que foi a aprovação da LDO, com a previsão aí de 521 milhões de reais de orçamento aí para 2014. Porém, esse valor deve chegar a cerca de 550 milhões, porque vai ser juntado aí no projeto final do orçamento os valores referentes aos empréstimos que o município vai fazer para obras. Dois deles já foram aprovados, que foram 12 milhões do Paraná Cidade para pavimentação, para asfaltamento de ruas, e também outro montante de 13 milhões também para a mesma finalidade, para asfaltar ruas aí, num total de 25 milhões. O secretário municipal de Finanças, o Dailton Souza, inclusive estará aqui no nosso programa, como já anunciei anteriormente, para falar a respeito da situação financeira do município e vai falar também a respeito da LDO e desses empréstimos que o município tem programado para 2014. Outra informação agora também vinda de Brasília, nesta semana algumas lideranças locais foram até a capital federal tentar angariar recursos aqui para Ponta Grossa. Entre essas lideranças esteve o secretário municipal de saúde, Erildo Miller, também o secretário municipal de abastecimento, Sérgio Zadorosny Filho, e também o vereador Daniel Mila, do PSDB, estiveram em Brasília e voltaram com uma boa informação, principalmente para a área da saúde, lá na região do Santa Paula, tendo em vista que a UPA, a Unidade de Pronto Atendimento, que está com a estrutura física montada, já concluída, ainda não foi inaugurada por falta de recurso aí, tanto para equipamentos quanto para o pessoal, né, os profissionais da área de saúde que vão operar na UPA. Foram garantidos aí, através do Ministério da Saúde, um total de 800 mil reais para a compra de equipamentos. É um valor aí que, em termos de saúde pública, não é tão alto. Hoje em dia temos aparelhos aí na área da saúde com preço bastante elevado, mas ele vai conseguir, pelo menos, dar início ao processo de colocação de aparelhos aí na UPA, para que ela possa ser, enfim, inaugurada o mais breve possível. O outro desafio aí da gestão do prefeito Marcelo Rangel será encontrar os recursos necessários para manter toda essa estrutura, tanto os equipamentos quanto o pessoal. Estima-se algo em torno de 500 mil reais mensais para manter a UPA da Santa Paula, um ganho aí na saúde pública de Ponta Grossa, tendo em vista toda aquela concentração de pessoas que reside no próprio núcleo de Santa Paula
e nas localidades ali ao redor e que vão ser atendidos pela UPA, estão esperando esses R$800 mil, portanto, garantidos. Logicamente que uma coisa é falar, a outra é liberar o recurso. Vamos acompanhar e ver se realmente esses recursos vêm para Ponta Grossa para ajudar a UPA a atender a população, que em todas as pesquisas que são feitas de opinião, a saúde pública é a que mais a população cobra melhorias e o trabalho aí do poder público para suprir essa demanda de atendimento. Uma última informação é a questão da Comissão Parlamentar Processante da Câmara Municipal, que depois que o plenário decidiu não acatar o parecer pelo arquivamento do processo contra a vereadora Ana Maria, voltou a se reunir ontem na Câmara Municipal e decidiu que vai, a partir de segunda-feira, começar a ouvir as testemunhas elencadas pela vereadora Ana Maria na sua defesa. Ao todo são 10 testemunhas, entre elas alguns médicos que cuidaram, que trataram a vereadora da depressão, como ela própria afirmou aqui no programa Doc.com recentemente, uma entrevista exclusiva que ela concedeu aqui. Ela alega realmente que estava sob o efeito, né, da doença, dos remédios, enfim, isso ela vai tentar comprovar aí na Comissão Parlamentar Processante, que está em trâmite na Câmara Municipal, e logo, logo deve vir o parecer que vai decidir se Ana Maria será ou não cassada e terá o mandato cassado. E com certeza, como garante o Estado democrático de direito, ela vai apresentar a sua defesa, já apresentou, e a comissão então vai começar a ouvir as testemunhas a partir da próxima segunda-feira. Bem, esses foram os destaques desse bloco. Na sequência, voltamos com uma conversa sobre a CPI do transporte. Vamos conversar com o vereador Pietro Arnaud, que vai falar para a gente a respeito do que pretende essa CPI na Câmara Municipal. CPI que vai ser instalada na próxima segunda-feira na Câmara. Também vamos conversar com o secretário de Finanças, Odailton Souza. Vai falar para a gente tudo aí a respeito da situação financeira do município neste momento. Tudo isso depois do intervalo, não saia daí. Doc.com, você bem informado. Entrevista. O programa Doc.com está de volta, agora numa conversa com o vereador Pietro Arnaud, que protocolou esta semana na Câmara Municipal o requerimento para a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar o transporte coletivo em Ponta Grossa. Boa noite, Pietro. Boa noite, Eduardo. Uma satisfação novamente estar aqui conversando com os nossos telespectadores do Doc.com. Pois é, Pietro, um tema aí que tende a render várias discussões, várias polêmicas dentro da Câmara Municipal daqui para frente, tendo em vista que você apresentou esse requerimento com as 23 assinaturas dos 23 vereadores, né? Eram necessárias 8, né? Um terço, mas tem as 23, tem o respaldo de toda a Câmara e deve ser instalada, como é de praxe na Câmara Municipal. Quem propõe a CPI geralmente fica com a presidência, né? Aí provavelmente você também fique no comando dessas ações. O que te levou a apresentar e quais os pontos que serão investigados do transporte coletivo que, de repente, a Câmara não conseguiu ter acesso através de outra forma? Há um sentimento, Eduardo, coletivo, que talvez eu esteja equivocado, mas plasmou-se dentro das manifestações que nós observamos em todo o nosso país, onde as pessoas reconheceram o transporte coletivo como uma discussão válida que vai fazer com que elas cheguem na discussão sobre o trânsito da cidade, sobre o meio ambiente, sobre a educação, sobre a saúde, uma vez que o transporte coletivo é um direito meio para que ela possa exercer outros direitos que são constitucionalmente assegurados
e também legislações infraconstitucionais ou leis nos municípios. Ocorre que, historicamente, o sentimento também do pontagrossense é de que há uma caixa preta quando nós falamos em tarifa do transporte coletivo, demonstrada de forma absoluta, especialmente na semana passada, quando nós tínhamos representantes do Conselho Municipal de Transportes que argumentavam, comentavam e informavam a toda a população nas redes de televisão e também de rádio, que mesmo eles do Conselho Municipal de Transporte não possuem informações necessárias para fazer uma análise aprofundada da planilha do transporte coletivo. Lembrando que nós trabalhávamos quando a gente estuda e trabalha com a planilha, com uma planilha que era de junho de 2012. Agora foi publicado no site da Prefeitura de Ponta Grossa de 2013, e o que é muito trágico, inclusive, uma vez que na semana retrasada a assessoria de imprensa da concessionária havia dito que não havia uma de 2013 porque ela estava sendo elaborada. Se ela está sendo elaborada, como que se chega a esse valor, né? Você já emitiu algum requerimento direcionado à prefeitura ou à própria empresa para ver quantas pessoas utilizam o transporte por dia aqui em Ponta Grossa, para daí então saber qual que é o custo e o lucro da empresa? Nós temos alguns documentos que são relativos a essa visão anterior que havia do Conselho de Transportes e da concessionária. Inclusive, eu participei de uma reunião de alguns dados do sindicato, quando na ocasião da greve, alguns dados do sindicato não conferiam com dados que nós temos na planilha do transporte coletivo, né? Um deles é a questão dos passageiros. Agora, de forma extraordinária, surge a concessionária com um discurso de que diminuiu o número dos passageiros. Como que diminuiu o número de passageiros se a gente diminuiu agora em 10 centavos o preço da tarifa, né? Quais são as composições que nós queremos encontrar? Eu vou dar um exemplo. Qual é o custo do pneu? Está lá na planilha, todo mundo pode ver. Custo de pneus. Mas quantos são os pneus? Quem garante que esses pneus foram trocados? Qual foi o custo pago por esses pneus? Eventualmente nós possamos encontrar a informação de que a empresa compra pneu por 10 quando eu também compro um pneu por 10. Será que por ela comprar 500 pneus ela não deveria, né? Então esse tipo de composição é necessário para nós podermos fortalecer o nosso discurso de que é possível diminuir a tarifa. Mas para isso a empresa tem que abrir a contabilidade dela, que é algo que ela se nega. Inclusive, o vereador Laroca promoveu uma ação judicial que depois de 5 anos foi julgada, abriram agora a contabilidade, mas ele tem que nomear um perito a R$45 mil para poder discutir isso. O próprio Ministério Público, se for procurar, vai contar para você que tem dificuldades em chegar a essas informações. E eu vejo que você está com o requerimento em mãos. Estou com o requerimento. 15 itens constam nesse requerimento que vão ser investigados ao longo desses 90, provavelmente 180 dias, que chega a CPI prorrogando aí o prazo. Que é o prazo regimental. Quais são esses pontos? Deixa eu só salientar que os 23 vereadores compreenderam a necessidade dessa CPI e firmaram junto a sua assinatura no sentido de investigarmos essa relação. Investigar o contrato 143 de 2013, que foi elaborado na época do prefeito Péricles, né, a partir da Lei 7.018. Investigar a concorrência pública, o edital, a questão de um dos terminais que deveria ser construído. Inclusive, foi uma crítica severa que o prefeito Marcelo Rangel fez ao governo do prefeito Pedro Vosgal e também ao governo do Péricles, porque havia um compromisso dentro da licitação. Investigar os elementos que compõem a planilha, como eu já falei, os pneus, quanto custa o combustível, o que mais nós estamos pagando. Investigar a aplicação da desoneração tributária. Se você observar na nova planilha, consta que o ISS ainda não foi aplicado, consta claramente isso, uma vez que falta regulamentação. Não concordo, acho que não é necessário. Mas se o ISS não foi aplicado, como eles conseguiram fazer a proposta para os trabalhadores? Isso fortalece o discurso da oposição de que não era preciso o ISS para fazer o acordo com os trabalhadores. Agora ficou muito claro. Tanto que a planilha foi publicada nesse sentido.
investigar as notas fiscais de peças e serviços, observar qual é o preço que a aviação Campos Gerais paga por todos esses produtos para tentar compor, e isso vai depender do prefeito depois. As nossas informações vão basear o poder do concessionário. E hoje o concessionário é a prefeitura, que é o prefeito. Então vai depender também do esforço do prefeito e com certeza ele vai nos auxiliar dentro dessa discussão. Investigar se a empresa concessionária presta as informações ao Conselho de Transportes. Eu tenho depoimentos de membros do Conselho de Transporte que afirmam que não possuem informações. Investigar critérios de composição do Conselho, eventualmente criar uma lei que possibilite uma melhora na discussão dentro do Conselho. Investigar os processos administrativos relacionados à própria CPI, todos eles, né? Verificar quais foram os elementos de todas as tarifas, fazer uma limpeza geral nesse sentido. Não estamos acusando de forma alguma a concessionária. Eu entendo que o município de Ponta Grossa é responsável pela ineficácia, naquilo que a gente considera ineficácia dentro do sistema, uma vez que é ele, justamente, Eduardo, quem fiscaliza. Quando o sistema foi criado, tinham 2 servidores, posteriormente tiveram 23 servidores, depois foi contratada uma empresa com 60 pessoas trabalhando com o sistema e hoje é apenas uma pessoa, apenas do Vosgrau, que faz essa fiscalização. A gente chega até a lamentar a instalação de uma CPI para investigar documentos que deveriam vir a todo mês, ou pelo menos aí com uma certa frequência, periodicidade à prefeitura. Afinal de contas, a concessão, quem dá a concessão é o município. A empresa ela está aqui por um período, né, que são esses 10 anos, prorrogável agora por 10 anos, começou a contar já esse segundo período, porque está na justiça aquela anulação do contrato feito pelo prefeito. A concessionária, a VCG, ela conseguiu uma liminar, né, se mantendo aí, mas quem tem que fiscalizar e quem deveria receber esses dados que vocês vão investigar agora, e espero que tenham sucesso na investigação, mas a prefeitura deveria mesmo aí, não é de hoje, né, desde 2002, na época em que foi firmado esse contrato, acesso a esse tipo de informação a qualquer momento, e não uma caixa preta, como você falou. Nos parece, inclusive, que os próprios prefeitos que passaram têm dificuldade. Por isso eu acredito na CPI, especialmente nesse momento que temos lei de acesso à informação, temos outras normas que são modernas e interpretações positivas no sentido de permitir ao legislativo ter uma maior envergadura. Então eu acredito que o próprio prefeito vai ficar muito satisfeito com o nosso trabalho, uma vez que o nosso trabalho tem por objetivo auxiliar ele dentro dessa discussão. Por exemplo, são várias conclusões, né? Aquele artigo 2º, 3º que diz: será renovado o transporte, o contrato, desde que 98% da quilometragem seja observada. Bom, não tem contraditório, a prefeitura não tem contraditório, é uma manifestação, Eduardo, unilateral da empresa. Ela chega e diz: fiz os 98%. Quem que atesta isso? Quem que atesta? Não há força. Tanto é verdade que o prefeito teve o processo administrativo dele anulado. Mas eu acho que a Câmara Municipal, com apoio da população, e a minha proposta é de fazer um Facebook, fazer um site para a população tecer comentários sobre o transporte, tecer reclamações, um livro aberto, né? Com a força popular, não há força que possa nos segurar. Requerimento, então, protocolado. Deve ser instalada a comissão na segunda-feira? Segunda-feira, por força regimental, será lido o requerimento da CPI pelo presidente da Câmara, o vereador Aliel Machado. Imediatamente ele deverá suspender a sessão. Nós vamos todos para a sala das comissões, ou ali mesmo, e indicar as nossas lideranças que desejam fazer parte. Depois, em menos de 10 dias, porque o 10 dias é o prazo máximo, depois de lido pelo presidente quem são os 5 membros da CPI, nós temos até 10 dias para fazer uma reunião e eleger o presidente e iniciarmos o trabalho. Eu realmente desejo ser presidente, mas isso vai depender dos nossos nobres colegas se vão desejar a presidência, que a presidência esteja nas nossas mãos ou não. Tá certo então, Pietro. Vamos esperar que tenha aí acesso a essas informações. Afinal de contas, há uma estimativa aí que pelo menos 100 mil pessoas usam o transporte coletivo diariamente aqui em nossa cidade e merecem não só um preço justo, mas um serviço de qualidade. Muito obrigado, eu quem agradeço. É uma satisfação, estamos sempre à disposição do doc.com.
Tá certo, então, essa foi a conversa com o vereador Pietro Arnaud, que propôs a instalação de uma CPI na Câmara Municipal para investigar o transporte coletivo, o polêmico transporte coletivo aqui da cidade de Ponta Grossa. Nós vamos para um rápido intervalo. Na sequência, voltamos com uma entrevista com o secretário municipal de Finanças aqui de Ponta Grossa, Odailton Souza. Vai falar para a gente a respeito de como anda a saúde financeira do município neste momento. É um instante só, não saia daí, doc.com, você bem informado. Estamos de volta com o programa doc.com. Agora, na entrevista dessa semana, vamos falar a respeito da parte financeira, da saúde financeira da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, nessa administração do prefeito Marcelo Rangel, que assumiu há 6 meses. Para isso, recebemos aqui no estúdio do doc.com o secretário de Finanças do município, Odailton Souza. Boa noite, Odailton. Boa noite, Eduardo. Boa noite aos telespectadores. Pois é, Odailton, para quem acompanhou esse processo de transição, você fez parte dessa equipe de transição, né? Governo Vosgrau, governo Marcelo, acompanhou aí uma das primeiras ações do prefeito, enquanto responsável pela administração municipal, foi declarar moratória depois de um levantamento a respeito das finanças, ou seja, a saúde financeira do município não estava bem. O que passou daquele período de janeiro, meados de janeiro deste ano, para agora, 6 meses depois, o que foi feito, o que mudou na saúde financeira do município? Realmente, como você falou, eu já estou acompanhando o novo governo desde o período de transição. Fiz parte da equipe de transição, onde a gente apurou o primeiro número, que é onde chegamos ao número de 298 milhões de dívida do município, isso ainda em meados de dezembro, antes, inclusive, de a gente assumir. E depois também acompanhei, ainda como superintendente, o período de moratória, que se fez necessário face às dívidas que foram encontradas e a falta de recurso disponível, principalmente no mês de janeiro, até a arrecadação com o IPTU, que foi uma arrecadação significativa para o município. E agora, como secretário, a gente está trabalhando já com o planejamento dos próximos 4 anos, ou seja, estamos podendo fazer elaborar a LDO, o PPA, que vai finalizar com a LOA anual, com a Lei de Orçamento Anual dos próximos 4 anos. Então, realmente, durante os primeiros 3 meses foram muito complicados. Nós encontramos uma dívida realmente grande, estimada em 298 milhões. Depois, a dívida processada ela ficou um pouco menor, ela não chegou a 298, ficou em 287 milhões. Mas mesmo assim seria mais do que 50% do nosso orçamento anual, que é de 527. Obviamente essa dívida não estava toda vencida, tinha dívidas que seriam parceladas, como principalmente a questão do FGTS e INSS, que são os valores principais que nós temos de débito. E também tivemos que replanejar o déficit orçamentário que a gente teve na Secretaria de Saúde, porque o orçamento anterior, o orçamento de 2013 que nós encontramos, ele estava muito mais focado nas obras, em executar novos programas, do que manter e reestruturar a saúde. Essa questão não é só em Ponta Grossa, em todos os municípios, acredito que até em nível de governo federal é assim, que a lei de responsabilidade fiscal, que orienta os governantes, fala que tem que prever, lei de diretrizes orçamentárias, a LOA, a lei do orçamento anual, tudo no ano anterior. Portanto, a gestão que sai no ano seguinte, ela deixa o planejamento do orçamento. E a administração que assume, ela tem que trabalhar com uma previsão orçamentária feita pela gestão anterior. Como que é trabalhar essa questão e como que se corrige, como que faz para poder aí aplicar o que o prefeito atual ele gostaria de ver aplicado com o dinheiro público? A gente tem que trabalhar principalmente com o remanejamento orçamentário. A lei orçamentária de 2013 previu que a gente poderia fazer um remanejamento de até 20% dentro das nossas dotações. Então, a gente usa na medida do possível.
mas esse 20%, principalmente na área da saúde, não é suficiente. A gente tem lá um orçamento de 98 milhões que foi previsto para aplicação na saúde, mas a realidade a gente sabe que é insuficiente e o número tem um déficit de 30 milhões, ou seja, são quase 130 milhões por ano e o orçamento só nos previa 98. E aí, além, como você falou, tem a manutenção do que já acontecia, também tem principalmente o desejo do prefeito em corrigir ou dar a sua cara da gestão nos programas de saúde, educação, obras, que ficam um pouco limitados nesse primeiro ano. Aí, por isso, da importância de a gente poder agora, em 2013, poder trabalhar com a LOA, com o PPA e com a LDO de 2014, para que a partir do ano que vem, sim, a gente já tenha um orçamento mais estruturado, focado nas nossas ações, no que aquilo que o prefeito realmente deseja que seja feito. Então, esse ano foi um ano complicado. A saúde, além do déficit orçamentário, também ficou 7 milhões de dívidas que não foram pagas no ano passado, de hospitais que a gente teve que honrar no início do ano. Então, realmente foi um período bem conturbado, mas que agora a gente já está mais ambientado e podendo controlar melhor e principalmente planejar o futuro, né? Que é o que realmente a gente quer fazer, para poder, dentro dos próximos 3 anos e meio, deixar a cidade melhor e principalmente com as finanças em ordem, né? Que a gente não encontrou. Sim, essa questão, como você falou, né, não foi encontrado, né, da maneira como gostaria, ali com o caixa zerado, foi encontrado com dívidas. Qual foi o processo, ou se já finalizou, se está ainda em percurso, o pagamento desses credores aí, depois que foi declarado o fim da moratória e os 100 dias que durou a moratória? Então, durante esses 100 dias da moratória, a gente priorizou pagamentos para a área de saúde, educação, abastecimento, assistência social e obras, que são as áreas essenciais, onde o não pagamento iria acarretar em descontinuidade de serviço e são áreas muito sensíveis, que certamente a população não ficaria insatisfeita. Então, para essas áreas, a gente priorizou os pagamentos durante os 100 dias para essas áreas, para que não houvesse descontinuidade nenhuma. Conseguimos fazer isso. E aí, após os 100 dias, com o fluxo de caixa ajustado, já com a arrecadação de IPTU, já com os débitos levantados, feito o planejamento, a gente conseguiu escalonar os pagamentos de forma mais tranquila, ou seja, logo que do fim da moratória, os primeiros credores, os primeiros fornecedores que receberam eram aqueles fornecedores que tinham até 10 mil reais para receber. Esses fornecedores a gente fez o pagamento já no mês de abril. E os fornecedores maiores, que tinham um valor mais substancial a receber acima de 10 mil reais, a gente foi conversando, tratando um a um, explicando a situação do município. A gente conseguiu, com todos, sem exceção, compor de uma forma amigável e eles entenderam a dificuldade que vinham passando. E a gente teve fornecedores que a gente ainda estamos pagando devido ao valor. Tem outros que já foram finalizados o parcelamento, mas a gente conseguiu superar essa fase e agora se preparar para esse segundo semestre, que é um semestre, principalmente pela folha de pagamento, o 13º, que é uma despesa a maior despesa desse segundo semestre, a gente já está se preparando a partir de agora. A folha, o pagamento da folha, quanto, fala-se em cerca de 7 mil funcionários da prefeitura hoje, para bancar esse custo da máquina, ele vai uma boa parte do orçamento. Vai quase 50% já. Do orçamento é só com despesa de pessoal. Então, hoje a gente tem aí uma folha estimada, nesses primeiros 6 meses, de 20 milhões mês. Com pagamento de salários e encargos também, né, que é outra coisa que a gente está mantendo regularmente em dia, que até então não era pago o FGTS, ficou uma dívida de INSS, e nesses primeiros 6 meses foram honrados o recolhimento do FGTS, assim como também o recolhimento do INSS. Esses tributos a gente está mantendo em dia. Inclusive, também uma dificuldade inicial foi a falta de CNDs por parte do município, e que a gente teve que trabalhar por um período sem, mas hoje a gente pode dizer que o município está com a CND limpa, todos os órgãos. CND é certidão negativa de débito. Isso. Nós temos sem isso não tem acesso aos recursos de estaduais e federais. Exatamente. Também a gente conseguiu sanar esse problema e já estamos com as certidões regularizadas. Falando em imposto, essa desoneração do ISS, né, para o transporte,
uma medida aí para manter a passagem, ou não ocasionar um impacto aí no preço da passagem, porém contava-se com esse recurso e agora não vai contar mais. Como repor isso, como lidar com isso? Esse recurso, essa desoneração do ISS que foi concedida pelo prefeito no metade do mês de junho, realmente ela acaba afetando a arrecadação, o orçamento. Em média, isso vai representar uma diminuição da receita de cerca de 120 a 150 mil reais. Varia nesse. Mas também seria uma diminuição da receita, mas é que o benefício, o impacto é diretamente para a população, ou seja, o benefício foi convertido diretamente no preço da passagem. Então, realmente, a gente tem outras formas, com economia ou buscando outras fontes de recursos para suprir isso. Até porque na última matéria que foi feita até para o Jornal da Manhã, a gente falou isso aqui no programa, no blog também, mesmo com todas essas desonerações de ISS por parte do município, de ICMS por parte do governo do estado, do PIS e COFINS por parte do governo federal, mesmo que venham todas elas aplicadas, porque algumas ainda não foram repassadas para a concessionária, ainda assim ficaria uma margem de aumento em torno de 5 centavos, conforme eu conversava com o secretário de Planejamento, o João Ney Marçal. Exato. Mas parece-me que a empresa ela se dispôs a fazer uma parte dela, uma contrapartida, tendo em vista esse esforço do poder público, né, nas 3 esferas para não aumentar, e congelando aí o preço da tarifa da passagem para esse ano. Coisa que ela poderia reivindicar um aumento, até previsto em contrato, a cada ano, né? Exato. E então, essa medida, então, foi mais nesse sentido. Foi mais nesse sentido, principalmente para também poder atender aos funcionários da BCG, que também tiveram questão da greve, uma reposição salarial acima da inflação, né? Então, foi um esforço, como você disse, das 3 esferas do governo que permitiu que a passagem se mantivesse no preço, e esse ano de 2013 até por um ano a gente não tem aumento do valor da tarifa. Pois é, só para a gente finalizar esse bloco, a questão da LDO aprovada na Câmara recentemente. Qual que é a previsão orçamentária e só para explicar aí rapidamente qual a importância da LDO para o município? A LDO para nós é a peça orçamentária mais importante, porque é ela que norteia como vai ser construído o próximo orçamento. Então, é uma peça que conta com a participação popular, teve consultas populares, onde pela internet ou pelas escolas e os ICMEIs a população pode manifestar a sua preferência de investimento. E aí, com base na LDO aprovada, a gente pode começar a trabalhar com o orçamento do ano que vem. Você perguntou de arrecadação. A gente está estimando 521 milhões. Pois quando que foi protocolado o projeto de lei da LDO, ainda não havia sido aprovado recursos pela Câmara para pavimentação. Então, a gente tem 521 milhões aprovados em LDO, mas a gente imagina que vai chegar a perto de 550 milhões para o ano de 2014. Que, em comparação a esse ano... Seria um aumento de cerca de 6%. 6%. 527 para 550 milhões. Tá certo, então a gente vai para um rápido intervalo. Na sequência, a gente volta para falar a respeito desses financiamentos aí para pavimentação que foram aprovados esse ano na Câmara Municipal. Tá certo? Voltamos então na sequência, não saia daí, nós continuaremos a entrevista com o secretário de Finanças aqui de Ponta Grossa, Odailton Souza. Doc.com, você bem informado. Voltamos com o programa Doc.com nessa segunda parte da nossa entrevista com o secretário municipal de Finanças, Odailton Souza. Bom, Odailton, a questão aí de financiamentos desses empréstimos que o município faz para poder fazer obras. A Câmara Municipal aprovou recentemente 12 milhões para pavimentação através do Paraná Cidade, mais 13 milhões
do PAC, do governo federal, né? Um do governo estadual, o Paraná Cidade, o outro do governo federal, aí de 13 milhões, somando aí mais até de 25 milhões, porque tem a contrapartida do município também. Como que se dá esse direcionamento, né? Não, a gente precisa da pavimentação, ou, por exemplo, a gente precisa na saúde. Como que dá esse direcionamento e qual a importância desses empréstimos? Na verdade, esses recursos, tanto do financiamento junto ao Paraná Cidade com a Caixa Econômica do PAC 2, são recursos vinculados, têm que ser aplicados exclusivamente em pavimentação. E quais os locais receberão a pavimentação, também no financiamento já é necessário que no projeto indique quais as regiões vão ser beneficiadas com esses recursos. Então, as regiões já têm uma definição de aonde... Tudo passa pelo crivo do Ministério das Cidades? No Ministério das Cidades, no caso dos 13 milhões da Caixa Econômica. Sim. No Paraná Cidade, a gente apresentou o projeto, tinha o recurso... Na SEDUDA aí, na Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Exatamente. Que foi quem liberou esses 12 milhões. Nós já temos a autorização legislativa da Câmara para tomarmos esses empréstimos. Estamos só no trâmite agora burocrático, já para formalizar os contratos, e em breve esses recursos vão estar disponíveis para a Prefeitura. Eu acredito que esse ano ainda vai estar liberado e vão iniciar as obras de pavimentação desses dois programas. Em termos de quilometragem, de quanto representa, logicamente uma estimativa, você tem essa informação? Não, eu não tenho, porque quem faz o projeto da onde, qual vai ser a área a ser pavimentada é a Secretaria de Planejamento. Eu participo somente da parte orçamentária, dos cálculos de impacto. Eu lembro que falava com o secretário João Ney, Planejamento, ele falava que era algo em torno de 14 quilômetros com esses 13 milhões do PAC. Né? Presumindo ali que é quase 1 milhão por quilômetro ali, talvez em torno de 25, 26 quilômetros de pavimentação, que já é já desafoga aí também essa parte na cidade. Exatamente. E esse recurso vem ajudar porque nos libera, a gente vai ter recurso vinculado, recurso para ser aplicado em pavimentação, consequentemente o nosso recurso livre pode suprir o déficit da saúde, né? E eu falava no final do ano passado, meados do ano passado, falava com o ex-secretário de Finanças, o Ângelo Mocelin. Ele falava que o município, se ele não fazer esses empréstimos, ele não tem como executar as obras. Exato. Por quê? Porque o orçamento ele é todo vinculado, né? Como você falou, 50% do orçamento é para folha. Depois tem mais, não sei se é 15 ou 25 para educação. Sim, são 25 15 para saúde. Para saúde. Mas dentro desse 15 e 25 tem uma parte significativa que é folha também. Então já estão incluídos nos 50. Já está. Então a gente, seguindo essa, deve sobrar cerca porque se você for somar tudo e não sobraria não sobraria quase nada. Mas a gente estima que 50% é para gasto com pessoal, o restante, o outro 50% a gente consegue aplicar aí cerca de 35% em custeio, uns 5 a 10% em manutenção e só 5% para investimento. Então o que sobra para investimento é muito pouco. Aí lógico que esses recursos que são esses empréstimos, esses financiamentos acabam servindo para investimento. Parcela-se ali em vários anos, sim, a arrecadação que tende a aumentar, ele vai abatendo. Ele acaba cobrindo, exatamente. Essa questão, a gente falava no início do programa dessa realocação de recursos para a área da saúde, tendo em conta que não foi esse governo que fez o orçamento. O orçamento, exato. 30 milhões o déficit, como você falou, 15 milhões parece que já estão ali solucionados. Nos primeiros 6 meses a gente conseguiu, com economias e com uma nova forma de realocar os recursos, a gente direcionou para a saúde. 15 milhões nos primeiros 6 meses a gente conseguiu suprir. Faltam 15 agora para o segundo semestre. Até porque em todas as pesquisas onde você pergunta para a população qual é o maior problema ou
que precisa de maior investimento é a área da saúde. Com certeza. Deve ser Isso é aqui em Ponta nacional. Grossa e deve ser no país inteiro, até porque a pessoa, quando ela precisa da área da saúde, é a única que ela não pode esperar. Esperar, exatamente. Né? Ali para passar a pavimentação, ela pode sofrer ali com pó e tudo mais, mas ela espera. Mas agora a área da saúde não dá. Como fazer para recuperar? O Executivo enviou à Câmara Municipal o projeto do Profis, né? O Programa de Refinanciamento, de Facilitação de Pagamento de Débitos. De débitos, exatamente. Né? Qual a estimativa de receita que se prevê, né? E se vai servir aí também para suprir esse déficit na saúde? A principal intenção do Profis realmente é essa. A gente tem hoje inscrito em dívida ativa, ou seja, com inadimplência junto à Prefeitura, cerca de 114 milhões de reais. Isso são 70 mil cadastros aproximadamente. Uhum. E 70 mil cadastros. Por que eu falo cadastro? Porque existem contribuintes que possuem mais do que um imóvel com IPTU, ou possuem mais do que uma empresa, mais uma inscrição de ISS. Então, e por contribuintes, são 58 mil contribuintes, 58 mil pessoas, né, que possuem débitos com o município, que somam os 114 milhões. Certo. Historicamente, na Prefeitura de Ponta Grossa, e acompanhando, inclusive esse ano, outros municípios que já passaram pelo Profis, né, pelo refinanciamento da dívida, o montante que a gente consegue recuperar é cerca de 10%. Então, a gente estima aí entre 10 a 13 milhões. Então, se realmente se confirmar essa expectativa, também era um valor que a gente não estava contando no orçamento provável. A expectativa é que esse Profis sirva basicamente para cobrir o déficit com a saúde. Eu acho que vai ser suficiente. E o pessoal que está nos assistindo nesse momento, de repente está em débito com o município ou conhece alguém que está em débito, o que fazer para aderir? Logicamente que o projeto ainda não foi aprovado, né? Sim. Mas qual que é a discussão hoje na Câmara, né? Nas comissões? Você já entrou em contato com o pessoal da Comissão de Finanças, que é o pessoal que avalia esse tipo de projeto, né? E posteriormente aí quais as condições, né, que o pessoal vai encontrar de pagamento? Basicamente a gente tem o programa prevê 3 tipos de débitos que a gente vai trabalhar. Ou seja, primeiro são os débitos de ISS, vão ter um tratamento diferenciado. Dívidas que foram parceladas anteriormente também poderão entrar no refis, serão segundo tratamento. E os demais débitos, que sejam IPTU e outras taxas, como contribuição de melhoria, taxa de alvará, vigilância sanitária, eventual fiscalização que as empresas tenham sido autuadas, vão ter 3 tratamentos diferentes. Vai ser possível fazer o pagamento à vista, ou até 36 parcelas. De pagamento à vista é um desconto maior, até 12 meses cai cerca de 20% o desconto, 24 meses diminui o desconto e 36 meses é o menor taxa de desconto que tem. 2 grandes novidades que a gente tem nesse Profis aí é o fato que existem grandes devedores com um valor muito substancial, muito alto. Esses devedores estão excluídos da possibilidade. Pelo nosso levantamento, 23 milhões de débito estão em apenas 9 contribuintes. 23 milhões em 9 contribuintes. E também existem vários pequenos devedores que a gente considera que realmente não estão com os seus impostos em dia, realmente por dificuldades. Contribuintes que devem no máximo R$300, Sim. mas são 25 mil contribuintes. 25 mil contribuintes que devem até R$300, ou seja, realmente a gente acredita que esses aproveitem esse projeto e realmente pra... não tenham efetuado o pagamento porque não tiveram condições, por alguma dificuldade particular a cada um. É um número expressivo, né? Bastante expressivo. E para esses 25 mil contribuintes, também o Profis vai, além do desconto de 100% em multa e juro pelo atraso, também vai ter uma anistia de 50% sobre o valor original. Ou seja, se alguém tem um débito de R$250, ela vai pagar só R$125. Então a gente consegue ter uma arrecadação estimada com esses pequenos devedores, cerca de R$1.850.000, só com esses pequenos. Então, muitos contribuintes que devem pouco, que colaboram com o orçamento
E também a gente tem a diferenciação do ISS, que o ISS tem uma característica própria, ele é um imposto incidente sobre venda de serviço. Sim. Então, são empresas, são pessoas físicas que prestaram serviço, receberam por aquele serviço e não cumpriram a sua obrigação junto à prefeitura. Uhum. Esses também vão ter um tratamento diferenciado e só de ISS hoje a gente tem 40 milhões em dívida ativa. 40 milhões de ISS. De ISS. Uhum. Também eles vão ter um tratamento diferenciado. A parcela mínima para pessoa física que não seja ISS vai ser R$40, é um valor relativamente baixo. Para pessoa jurídica, R$100. Para os devedores de ISS, a parcela mínima sendo pessoa física vai ser R$100 e pessoa jurídica R$200. E podendo se estender até 36 meses, variando o percentual de entrada. Além disso, também vai ser disponibilizado ao contribuinte, não é obrigatório, mas que quiser, vai poder optar também pelo parcelamento e esse parcelamento pode ser feito inclusive em débito automático, facilitando também a vida do contribuinte e eventualmente melhorando a arrecadação também do município. Qual que é a previsão para aprovação do projeto na Câmara? A gente imagina que deve entrar para votação entre segunda e quarta-feira, dando tudo certo as votações. Na quinta-feira a gente deve receber a lei do Legislativo, já da Câmara, e na próxima segunda, vindo da Câmara, a gente já começa a atender os contribuintes. Já então, abre o prazo, abre se for aprovado até na quarta-feira da semana que vem. Exatamente. Quando chegou na Câmara o projeto na terça-feira agora, passada, muitos vereadores, né, inclusive o presidente da casa, falou em questão de prazo, que estava originalmente até 31 de agosto. Exato. Vai ser prorrogado? Eu conversei hoje, inclusive, com o presidente, com o Aliel. Ele entendeu a necessidade do município ter colocado um prazo curto, de 30 dias, mas também a reivindicação dele foi justa e a gente entende, então, um acordo que a gente já teve que a gente vai prorrogar em vez de 31 de agosto, 14 de setembro. 14 de setembro. Mais 2 semanas aí. Mais 2 semanas, exatamente. Para as pessoas aderirem. Isso, porque aí abre a possibilidade dos contribuintes, principalmente quem quer pagar, ele tem o salário de agosto e setembro, coisa que ele não teria se fosse em 31 de agosto. Sim, que tem que também se programar financeiramente para poder arcar, né, com esse custo. Com esse custo, exatamente. E no momento que se pensou em um mês, foi realmente para ser rápido essa adesão? Na verdade a gente imaginou 45 dias, a gente estimava que até dia 15 de julho poderia ter sido aprovado. Sim. Ele postergou um pouco, vai ser dia 25 dias, então são 45. A gente imaginava 45 dias, acabou diminuindo para 40 e agora acabou se estendendo para 55 com dias. Uma emenda. A tendência é que seja aprovado, até porque que seja aprovado. Um projeto nesses moldes havia sido pensado pela Câmara. Exato. E o Executivo acabou fazendo enviou. Exato. Deve passar aí sem maiores problemas. O projeto anterior da Câmara foi retirado já de votação, né? E o projeto que vai seguir é o projeto do Executivo. Esperamos aí então que seja aprovado e uma excelente oportunidade para quem tem os débitos. A população que está aí, né, com pendência. Como você falou, 25 mil pessoas devem menos do que R$300. Né? Então, uma excelente oportunidade para ficar com o nome ali limpo, com o nome tranquilo diante da prefeitura. Isso facilita. E com suas obrigações em dia também. Né? Isso também facilita para muitas pessoas que eles vão poder voltar a participar normalmente de licitações, algumas empresas que hoje estão sem CND, contratar com alguns órgãos. Isso é bom não só para o município, mas também para as empresas, né? Abre um novo leque de negócio para eles. Tá certo, então, gostaria de agradecer a sua presença aqui no programa Doc.com, falando um pouco mais a respeito da situação financeira do município de Ponta Grossa. Boa noite, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e estamos à disposição para outra oportunidade quando precisar. Tá certo, então, essa foi a entrevista com o secretário municipal de finanças, Odailton Souza, a respeito aí das finanças do município de Ponta Grossa. Para você que quiser rever essa entrevista, todo o programa de hoje vai estar disponível no site do Jornal da Manhã, no jmnews.com.br, no site do Plantão da Cidade, no plantãodacidade.com.br e também diretamente no nosso canal no YouTube. Você quiser se cadastrar também no nosso canal, recebe aí no seu e-mail as atualizações dos vídeos, é o youtube.com/programa DocCom. É isso aí, um bom final de semana para você e até sexta que vem. Doc.com, você bem informado.